Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Joelis Bezerra e hoje nós vamos estar fazendo uma pequena análise do ouro, tá? Mercado abriu domingo para segunda-feira com gap, tá? Um gap bastante interessante. O último vídeo, nossa última aula aí no canal foi sobre gaps, então eu decidi trazer essa análise hoje, que é uma análise bastante interessante. Ali está mostrando para gente um padrão de fechamento de gap. Então acho que é uma aula bastante legal. E eu peço para vocês que estão aqui no vídeo, para que vocês deixem um like nesse vídeo, para que vocês compartilhem. Deixe aí nos comentários a sua opinião, suas dúvidas, que nos próximos vídeos eu posso estar respondendo a dúvida de vocês. Então vamos lá para a análise. Então vamos lá, pessoal. Para quem conhece já a forma como eu penso, o operacional que eu estou utilizando, a gente sempre monta uma estrutura, né? No caso aqui, o que eu quero trazer para vocês hoje é justamente sobre a presença desse gap que abriu de domingo, né? De sexta-feira para domingo. E a gente falou justamente sobre isso na aula passada, né? A gente falou sobre gaps, a gente falou sobre padrões de gaps. Então, nesse domingo já abriu com um gap aí interessante que a gente pode juntar todo o conhecimento que a gente falou já até agora sobre sinais de reversão, padrões de candle, média móvel, Fibonacci, gaps de mercado, estrutura de mercado, topos e fundos, padrões de candle, tudo isso a gente consegue juntar tudo nessa análise que a gente vai fazer hoje sobre o mercado, tá? Para você ver que não é um conteúdo avançado ainda, é um conteúdo básico de análise técnica, que qualquer um consegue aprender, tá? É uma coisa fácil e que se você aplicar esse básico, ele funciona. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que existe um operacional mágico onde ele tem uma taxa de acerto absurda e só isso funciona. Não, gente. A gente está falando sobre análise técnica. O básico funciona. É só você fazer o básico bem feito e vai dar tudo certo, tá? Então vamos lá para análise. Aqui em cima, ó, a gente consegue já detectar de cara uma resistência, tá bom? Aí você me pergunta, Joelis, por que uma resistência aí? Ó, o preço tocou uma, duas, três, quatro vezes, tá? E ele não passou o preço. Existem alguns ruídos no gráfico, que eu chamo de ruído, tá? Que ele passa um pouquinho aqui, ó, mas ele retorna. Isso é só ruído, tá? Do mercado. Para ser considerado rompimento dessa região, ele precisaria fechar vir com força, romper com força e fechar o candle acima, tá? Começar a fechar vários candles acima. Enquanto ele não faz isso, é somente ruído do gráfico. Então aqui a gente tem essa primeira região de resistência do preço, né? Aí eu venho aqui, eu pego a abertura de domingo, tá? Para quem conhece meu operacional sabe que eu espero fechar os 4 primeiros candles de H4 para eu montar meu canal de abertura para eu fazer meu operacional da semana. Então eu espero aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Formou os 4 primeiros candles, eu vou pegar a máxima e a mínima desses últimos 4 candles e vou marcar aqui a região. Então essa região aqui é a nossa região de suporte, tá? Então esse gap aqui de domingo, ele acabou virando um suporte aqui, tá? Ele acabou se tornando uma região psicologicamente importante do preço, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Aqui nesse caso, se desse o rompimento para cima, pelo meu operacional, tá? Se ele rompesse essa região aqui, eu iria buscar compra lá para cima. Como ele rompeu aqui para baixo, eu vou estar buscando venda lá para baixo. O meu alvo dessa operação é o tamanho desse range do canal de H4 aqui, tá? Então ele rompeu o canal aqui, eu entro vendido. O meu alvo dessa operação é aqui embaixo, tá? Lembrando que o objetivo desse vídeo não é falar sobre esse operacional, é falar sobre análise técnica, tá? Talvez em um outro momento eu comente sobre esse operacional aqui, tá? Mas a ideia ainda não é falar sobre esse operacional, eu só estou estruturando a operação aqui para mostrar para vocês, mas o ponto tem a questão do ponto de entrada desse operacional. Eu não entro simplesmente só porque rompeu, eu preciso ter uma confirmação, tá? Então, em outro momento eu vou falar sobre esse operacional, mas agora não. Então formou essa estrutura, o alvo da minha operação é o tamanho desse canal aqui projetado lá para baixo. Lembrando que o mercado é matemática, né? Então isso daqui seria uma projeção, uma expansão de Fibonacci também, tá? Desse range ali que se formou. E aí você me fala, Joelis, na aula passada você falou pra gente que a gente não necessariamente vai operar a favor do gap para o fechamento desse gap, a não ser que tenha contexto de mercado.
Sim, é exatamente o que está acontecendo hoje. Por isso eu estou trazendo esse vídeo. Porque aqui ó, a gente tem uma região de suporte, onde o preço respeitou várias vezes. A gente tem a média de 50 vindo por cima e de 66, que também está empurrando esse preço para baixo. Segunda coisa, que também é um fator importante, tá? A própria presença do gap aqui. Esse gap foi um gap muito grande, né? Então, quando é um gap muito grande, o mercado ele tende a fechar mais rápido esse gap. Então, como foi um gap de 3.700 pontos aí, ó, esse mercado ele tá forçando para vir fechar esse gap. Aqui embaixo, uma região de suporte, tá? E outro ponto importante, quando a gente joga aqui em H1, que a gente fala sobre sinais de reversão, né? Como eu falei, vamos pegar aqui, ó. Esse gap se tornou região de suporte aqui. O preço foi lá em cima, tentou romper, não conseguiu. Retornou região de Fibonacci, médias móveis de 15 e 21, que são médias rápidas vindo aqui por baixo. Preço tentou forçar para romper de novo lá em cima, não conseguiu romper. Retornou com força e fez o padrão de um M aqui, ó. Figuras de reversão, tá? Padrão de reversão. Aqui em cima ó, a gente tem uma Shooting Stars. Aqui em cima a gente tem um engolfo de baixa, tá? As duas regiões de topo dessa região de lateralização, né? Que a gente não está exatamente no topo, a gente está numa lateralização. Mas sim, esses padrões, essas figuras funcionam também em algumas dessas situações. Então aqui a gente tem ó, o que era suporte aqui se tornou resistência, porque o preço passa para baixo, ele volta, bate na resistência, volta a cair. Então ele toca uma, duas, três vezes nesse mesmo ponto praticamente, tá? O importante é a região ali, não é o preço exato, é a região. Então ele bateu ali três vezes naquela mesma região antes dele vir aqui embaixo buscar a projeção desse alvo, tá? Então você tem que prestar bastante atenção. Então vocês podem ver que a gente juntando o básico desses conceitos operacionais, a gente consegue montar a estrutura. Ó. Aqui ó, a gente tem duas shooting star na mesma região, a gente tem engolfo de baixa aqui, a gente tem engolfo de baixa aqui. Se a gente for pegar esses três últimos candles aqui, ó, esses três últimos candles vermelhos aqui, ó, três corvos negros, praticamente o mesmo padrãozinho de candle, também dando sinal de baixa, e eles rompendo aqui o suporte, ó, tá? Que foi criado do canal de abertura. Projeta o tamanho desse movimento lá para baixo, aqui seu alvo. É simples, galera, não é complicado. E aí você pega aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Média de 200 também vinha por cima, ó. Média de 200 junto com a de 50, 66 e H4 aqui também, jogando o preço lá para baixo. Então você junta todas essas séries de fatores aí e você tem aqui um contexto de mercado, tudo dizendo para você esse mercado vai cair. Então por que não apostar no fechamento desse gap? Tá? Então sim, esse gap aqui de domingo foi um gap que ele deu vários sinais de entrada para que o mercado iria fechar esse gap dentro dessa lateralização aqui, nesse contexto, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender, apesar de eu ter sido um pouquinho rápido, o intuito desse vídeo não é ser um vídeo grande. Eu espero que vocês tenham conseguido entender que o básico funciona, a gente junta várias coisas e a gente vai estruturando a operação até que o mercado te dá o sinal do que você deve fazer, né? Só deixando mais uma observação aqui, ó. Aqui é uma região de suporte, tá aqui embaixo onde o preço tem trabalhado e ele está justamente em cima desse suporte agora. Nós vamos observar se ele vai testar de novo esse suporte aqui para tentar romper e fechar abaixo, ou se ele vai rejeitar esse preço e voltar a subir lá em cima, porque aqui ele está trabalhando, ó, suporte e resistência, ó. Compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, tá? Então ele está bem lateralizado aqui dentro desse range de H4, tá? É possível, eu já até fiz um vídeo sobre isso, sobre a análise técnica aí no médio e longo prazo aí no canal, se vocês botarem os vídeos anteriores tem aí, que eu acredito que ele pode acabar vindo nessa média de 200 aqui, para depois voltar a subir de novo, tá? Se ele romper essa média de 200 aqui, aí eu digo que ele tem um pouquinho mais de chão, se vocês verem no vídeo anterior lá que eu falo sobre esse ouro, eu acredito esse ouro lá embaixo, próximo dessa média de 200 aqui. Que essa média de 200 ela acaba vindo subindo com o tempo, né? Então ele vai chegar a algo próximo dessa região aqui. Que eu acredito por longo prazo, bem longo prazo, tá? Mas não é uma indicação de nada, tá? É só um ponto que eu tô dando aqui para vocês, a mais. Para vocês analisarem, tá?
E se você joga aqui M15, ó, por exemplo, isso aqui também é interessante, sobre a aula passada lá, sobre topos e fundos, ó. Se você observa, ó, aqui ele fez um topo, aqui ele fez um topo. Aí aqui ele fez um fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo. Não fez exatamente topo mais baixo, mas ele fechou abaixo do topo anterior, então topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo. Formou um canal de baixa, né? Então, se você pega também esses fatores aqui, você consegue entender que o mercado está vindo para uma baixa aqui nesse período. Você monta aqui um canal crescente, né? Ó, pronto, isso aqui é um canalzinho de baixa que se formou. Então, ele pode sim vir testar essa região aqui embaixo, ó, esse preço aqui, talvez retornar nesse canal aqui para depois ir lá embaixo de novo testar novamente esse fundo. Tá? Então fiquem esperto com isso aí, tá bom? A gente tem esse canalzinho de baixo aí. E é isso, forte abraço para vocês, eu vou ficando por aqui. Se você ficou até o final desse vídeo, eu peço para que você deixe o like, que você compartilhe esse vídeo, que você deixe aí seu comentário, sua opinião, se você gostou desse vídeo. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí, ou ideia de um próximo vídeo que você gostaria que eu fizesse. Deixa aí a sua opinião no comentário. Que quem sabe no próximo vídeo eu não posso estar respondendo as suas perguntas, tá bom? Então, forte abraço e até a próxima.